E aí galera, beleza? Professor Lúcio aqui falando com vocês. Então é o seguinte, ó, nós vamos resolver uma questãozinha do Enem de logaritmo para você observar a seguinte situação, que o Enem ele está cada vez mais conteudista e muitas das questões do Enem envolvem cálculos algébricos não tão elementares. Essa questão de logaritmo ela vai envolver isso. Então olha só que questão bacana, ó. Ele diz o seguinte: um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva y igual a logaritmo de x. Onde que está essa função logarítmica aqui, ó? Deixa eu marcar para vocês. Essa função, ela está aqui, ó. Essa é a curva que representa o logaritmo. Belezinha? Logaritmo decimal de x. Daí ele fala ali, ó. A forma do vidro foi concebida, importante isso aqui, de modo que o eixo x, ó, o eixo x está aqui, ele divide ao meio, ó, ele sempre, o eixo x, sempre vai dividir ao meio a altura h do vidro. A medida é a mesma. O que eu vou fazer? Como que nós temos uma função, esse é um ponto da função e aqui é outro ponto da função. Perceba que nós não sabemos qual é o valor do x associado a esse ponto, nem nesse ponto e nem nesse aqui. Mas eu consigo dizer qual que é o valor do y. O y aqui, ele vai ser exatamente, ó, metade da altura do vidro. E aqui também vai ser metade da altura do vidro. Nós só temos que tomar cuidado com o seguinte: como essa coordenada está abaixo do eixo das abscissas, está abaixo do eixo x, então aqui ele vai ser um valor negativo. Agora, moçada, nós temos o seguinte, ó. Obedecendo às condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função de n, de sua base. Então aqui, ó, a base n, que é paralela ao eixo x, ele diz aqui. Então olha só, moçada, aqui estão as alternativas. Esse exercício é bacana porque as alternativas fazem você desistir de resolver a questão, né? Olha só cada alternativazinha bacana. Então o que eu tenho aqui, ó? Altura em função daquela medida n. Então, dando sequência aqui, ó, o que nós vamos ter? Vamos pegar aqui um espacinho para a gente resolver. Então tá aqui. Agora, olha só, o que nós fizemos? Ó? Eu falei, né, nós vimos do exercício anterior, no item anterior, aqui é menos h sobre 2, e aqui é h sobre 2. Né? Isso que a gente definiu no slide anterior, né? Não no item anterior. Esse ponto nós não conhecemos a abscissa, nós não sabemos qual é o valor de x associado. Então eu vou falar que aqui é um valor a. Então o que nós temos? Ó, quando o x for a, para essa função, qual que é a função? Logaritmo de x. Então, ó, quando o x, está vendo o x aqui da função? Ó, quando esse x for igual a, o meu y vai ser quanto? Menos h sobre 2. Então vamos substituir aqui, ó. Logaritmo do x, que vale a, isso aqui é igual a menos h sobre 2. Agora vamos dar uma manipulada nisso aqui, ó. Vamos mexer um pouquinho. Esse menos eu vou jogar para o outro lado, então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então eu vou ficar com menos logaritmo de a igual a h sobre 2. Agora eu vou aplicar uma propriedade dos logaritmos. Qual que é a propriedade do logaritmo? Esse sinal de menos aqui indica que eu tenho o número menos 1 multiplicando o logaritmo. E quando nós temos um número multiplicando o logaritmo, a propriedade do logaritmo da potência garante para a gente que o número pode passar como expoente do antilogaritmo. Então eu posso dizer que o logaritmo do inverso de a, né, logaritmo de a elevado a menos 1 é igual a h sobre 2. E para fechar aqui, moçada, né, esse menos log, que também lá na química vocês conhecem como sendo o cologaritmo de a, né, o cologaritmo de a, representa esse sinal de menos aqui. Então aqui eu vou trabalhar com o inverso, ó. Então eu tenho que o logaritmo do inverso de a, né, a elevado a menos 1, que eu vou escrever assim, ó, 1 sobre a, isso aqui é igual a h sobre 2. Belezinha? Agora é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Olha só que coisa mais linda do mundo. Tá vendo essa medida que vai daqui até aqui, né?
Então, primeiro, por que eu escolhi essa medida? Porque aqui eu vou ter a abscissa, eu vou ter o valor do x quando o y for h sobre 2. Mas quem que vai ser esse x? Ó? Esse x vai ser toda essa medida vermelha. E como é que eu chego nessa medida vermelha? Ó? Perceba que eu vou ter que somar exatamente o valor do a mais o n. Então, isso aqui é a abscissa, é o valor do x para a mais n. Vou substituir na função. Então, agora nós temos que o logaritmo do x, quem que é o x no caso ali? A mais n. O logaritmo de a mais n vai ser igual a quanto? O y. E qual que é o y associado aí? H sobre 2. Agora, olha o que nós criamos aqui, ó. Olha o que nós desenvolvemos. Eu tenho isso aqui, que é h sobre 2, e tenho isso aqui, que é h sobre 2. Então, o que nós podemos dizer? Que tanto o log de 1 sobre a quanto o log de a mais n, ambos valem h sobre 2. Então, eu posso fazer o quê? Igualar essas duas expressões. Belezinha? Então, olha só. Vamos lá para o próximo slide para a gente desenvolver isso aí. Então, vamos lá, vamos lá. Então, olha só, moçada, a gente tem essa igualdade, né? Log de a mais n igual a log de 1 sobre a, e ambos valem h sobre 2. Então, eu vou utilizar, ó, essas duas primeiras aqui, ó. Vou utilizar isso aqui. Né? Uma consequência da definição me diz, quando dois logaritmos são iguais, na mesma base, ambos da base 10, ó, se os dois logaritmos são iguais, isso é válido se somente se os antilogaritmos forem iguais. Então aqui eu posso concluir que o a mais n é igual a 1 sobre a. Como esse a é um número diferente de zero, eu posso fazer o quê? Eu posso jogar o a multiplicando. Então eu vou ficar com a vezes a mais n igual a 1. E agora aqui, ó, eu vou aplicar a distributiva. Eu vou multiplicar o a pelo a e vou multiplicar o a pelo n. E com o que nós vamos ficar? Nós vamos ficar com essa expressãozinha simpática aqui, ó. A quadrado mais n vezes a igual a 1. Jogando o 1 para o primeiro membro, nós vamos ter, ó, a quadrado mais n vezes a menos 1 igual a 0. Pasme vocês, nós temos uma equaçãozinha do segundo grau na nossa incógnita A. Ó. Aqui no caso, o coeficiente do termo de grau 2 é 1, que é o A, o N é o B, e o termo independente, o C, ó, é menos 1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o delta. Ó. Quem que é o discriminante? O delta é o valor do B, que é o N, ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 1. Então, aqui, nós tiramos que o discriminante, o valor do delta vai ser igual a N ao quadrado mais 4. Beleza? N ao quadrado mais 4. Agora, vamos voltar e vamos substituir na boa e velha fórmulazinha resolutiva, né? Também conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, ó, o A vai ser igual a menos B, então vai ficar menos N, mais ou menos a raiz quadrada do delta, N quadrado mais 4, tudo, Wilson, dividido por 2 vezes A. O A é 1, então dividido por 2. Só que aqui nós temos um detalhe importante, moçada. O A, ele não pode ser negativo, porque ele é uma medida, né? Ele é uma medida que está na parte positiva do eixo x. Então, esse a, no caso, ele vai ter que ser só o valor positivo aqui. E qual que vai ser o valor positivo nesse caso? Nós vamos ter aqui, ó, o menos n e mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4, beleza? Sobre 2. Esse é o valor do a. Agora, o que nós vamos fazer? Ó? O que nós vamos fazer? Nós sabemos que eu quero descobrir o h em função do n, mas nós sabemos, por exemplo, que o log de a mais n é igual a h sobre 2. Então, eu vou substituir aqui de novo. Ó. Então, eu tenho que o log... Então, ó, presta atenção agora que eu vou fazer direto aqui. Ó. Log de a... Qual é o valor do a? O a é essa expressão bonita. Ó. Menos n mais raiz quadrada de n quadrado mais 4... sobre 2, esse aqui é o valor do A, mais N, isso aqui é igual ao H
sobre 2. Vou isolar o h. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar o 2 multiplicando. Então, nós vamos ficar aqui com 2 vezes o logaritmo de quem? Ó, dentro dos parênteses, ó, a gente tira o mínimo. O mínimo entre 2 e 1 é 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2, 1. Vezes o numerador fica menos n mais raiz quadrada de n quadrado mais 4. Daí mais 2 dividido por 1, 2. Vezes n, 2n. Tudo isso aqui é igual ao h. E se a gente fizer as continhas ali, ó, olha que coisa mais linda do mundo. Quem que vai ser o h? O h vai ser 2, ó, 2n menos n fica n. Então vai ficar n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4. O que nos leva aí à alternativa número E. Belezinha? Questãozinha de logaritmo bem bacana. E como eu falei lá no início, não é tão elementar assim os cálculos, né? Envolveu até a equação do segundo grau, né? Com, no caso ali, duas variáveis, né? Duas incógnitas, né? Belezinha? Tranquilo? Então é isso, moçada. Se você gostou, deixe o seu curtir aí, nos siga nas redes sociais, acesse lá a nossa plataforma, tem muito exercício bacana, muito conteúdo legal para você estudar e o mais... É isso, e que a força esteja com vocês, beleza? Um abração, até mais, tchau, tchau!